Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco da Parola 82, a terceira, dentro do tema unção. Se você não assistiu o primeiro bloco, corre lá. Então, uma introdução muito bacana. O Paulinho está dando uma palhinha sobre o chamado dele. Aproveitar que o vídeo está no começo ainda, deixa aqui o seu joinha, já compartilha com seus contatos, nos ajude a com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, Facebook, Instagram, também no YouTube e também na versão em podcast no Spotify, enquanto você vai passeando de carro pelas ruas da cidade, acompanhando luzinhas de Natal. Enquanto você espera a sua operadora resolver o seu problema. Ah, dá mais ou menos esse mesmo tempo aí, dá uns 50 minutos mais ou menos, a gente espera. Gente, o Paulinho vai abrir esse segundo bloco com um texto, e aí nós vamos dar sequência aqui na conversa. E só para reforçar, né? Nós estamos aqui trazendo alguns alertas a respeito da importância de você navegar na sua unção. É você não querer fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Isso vai te trazer cansaço, vai te trazer dor, e a força do próprio braço não vai trazer o mesmo resultado de quando você trabalha com a força do Espírito Santo ao teu favor. Paulinho, qual que era o texto que você estava comentando lá no em off? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 16, Paulo ele fala algo acerca do seu currículo, né? Aliás, na carta de Paulo aos Filipenses a gente vê muito disso. Paulo, usando-se como exemplo, tem essa alternância, né? De Paulo dizer para os filipenses o que eles têm que fazer e usar o seu exemplo. E isso vai acontecendo de maneira alternada nessa carta. Agora, lá no versículo 12 até o 16, a palavra diz assim, eu vou ler aqui para ser fiel ao texto e depois pensar alguns princípios daqui. Não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também nisso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deixa eu pensar algumas palavras importantes aqui. Lá no versículo de número 12, Paulo fala acerca de perfeição e ele fala acerca de conquista. E a conquista, conquistar aquilo para o que fui chamado. Lá na primeira parola da série sobre unção, nós deixamos muito claro que a unção é para algo. Nós somos ungidos, separados, levantados para algo. Então é claro que Paulo aqui está falando acerca da sua unção, ok? Agora mais uma palavra que eu quero pensar, ela está no versículo de número 14, quando Paulo diz, ou a palavra, né, vocação, quando Paulo diz que ele está prosseguindo para o prêmio da sua vocação, do seu chamado, da unção que está sobre a vida dele. E aí, quando ele vai entrar nas recomendações, lembra que eu falei da carta aos Filipenses, como ela funciona? Exemplos de Paulo e recomendações à igreja de Filipos. Quando Paulo vai entrar no bloco de recomendações à igreja de Filipos, ele diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo diz assim, eu não posso andar fora, eu não posso pisar fora daquilo para o qual eu fui chamado. Eu citei no final do primeiro bloco o texto do meu chamado ao ministério, né, da confirmação do meu chamado, 1 Coríntios 9,16, também Paulo
dizendo, pois se prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quem impôs a obrigação de pregar o evangelho sobre Paulo? Foi Jesus? Não. Foi o próprio Paulo. Ele entendeu o seu ministério como algo que para ele não havia uma outra escolha, uma outra alternativa. Por quê? Porque, primeiro, ele entendeu a característica essencial do seu ministério, e segundo, ele resolveu que ele não ia andar fora daquilo. Né? Então, levando em consideração esse pensamento, essa mentalidade de Paulo, é que Paulo escreve para os filipenses, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Ou, em Romanos capítulo 12, versículo 3, que se não me engano o Wilson citou no nosso primeiro bloco, Paulo ele diz assim, não penseis de vós mesmos além do que aquilo que de fato vocês são. Né? Então nós temos uma característica ministerial e há uma unção específica na qual nós precisamos nos concentrar e andar nela. E isso é tão importante, Paulinho, que você está falando. Eu vou pegar um gancho aqui, enquanto você falava, eu me lembrei de alguns personagens do Antigo Testamento, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, não ficar achando que a gente está falando só de Efésios capítulo 4. Eu vou falar também da Velha Aliança, porque na Velha Aliança você vai pegar, Paulinho, quando Moisés ele dá aquela escapada de marcha, tal, vai lá para a Etíope, aí sobe no coração de Miriam e de Arão e fala assim, epa, pera um pouquinho, ele é profeta, eu sou profetisa. Deus fala com ele e ele fala comigo também. Ei, eu estou no mesmo ofício ministerial que ele. Mas aí Deus vira e fala o seguinte, já que vocês três estão achando que vocês dois, né? Não vocês três. Já que vocês dois estão achando que vocês são a última bolacha do pacote, vem cá, vamos conversar aqui, porque é o seguinte, com vocês, eu fluo num nível de unção, e o nível de unção que eu fluo na vida de vocês não é o mesmo nível de unção que eu fluo na vida de Moisés. Na unção que eu fluo com vocês, vocês têm o ofício do profeta, não estou negando, isso na Bíblia Revista é atualizada por mim. Você, da mesma forma, você flui no dom, na revelação, você tem essa revelação dentro de você, mas eu falo através de visões, através de sonho, mas com o meu servo, eu fluo numa unção que ela é diferente, que eu falo boca a boca. Eu falo com ele de cara a cara, face a face. Então, isso me faz entender, Paulinho, tomando as tuas palavras, de acordo com o que Paulo mesmo também falou, sobre não pensar além. Ei, olha aí o que aconteceu aí com relação a Miriam e Arão. Miriam e Arão pensaram ser além daquilo que Deus tinha disposto para ele. Se nós pegarmos Eliseu já faz o oposto. Porque Eliseu, ele estava lá, quietinho dele. De novo aí eu falando para você que essa história de que quem não é visto não é lembrado, isso aí é jargão do mundo, porque para Deus você está diante dele. Eliseu estava lá quietinho no pasto, tem alguma coisa com pasto aí, porque ele estava lá no pasto, estava tudo de boa, estava tranquilo. Deus dá uma palavra para o profeta, ele vai até lá, chega no profeta e fala, eu vou derramar um azeite na tua cabeça, vai vir um nível de unção sobre você. Eliseu, que não era bobo nem nada, e provavelmente ele era de presidente prudente e comprava dentro ali do Better Beef. Fica a dica para você aí, presta atenção. Ele fala assim, deixa eu fazer um... Fim de ano, Better Beef. Ajuda nós aí. E aí Eliseu, ele vai lá e faz o quê? Ele fala, deixa eu sacrificar. Olha a mentalidade dele. Miriam e Arão quiseram se colocar num patamar maior. Agora Eliseu fala, não, peraí, eu quero sacrificar a Deus. Eu quero servir. E aí ele começa a caminhar aqui dentro dessa unção, ele recebe a unção. E aí ele é desafiado por Elias. E aí nós vamos ver na trajetória que quando Eliseu ele está caminhando, ele vai lá para Gilgal, ele vai para todas as cidades, né, nas escolas dos profetas, e os profetas falam, ei, você sabe o que vai acontecer com Elias? E ele fala assim, não importa, eu vou segui-lo. Ele foi seguindo a unção que estava ali e honrando a unção que estava sobre a vida de Elias. Ei,
a unção que você honra, a unção que você reconhece, a unção que você toca, é a unção que você recebe. Isso é muito forte, Paulinho. Arthur, presta atenção, porque quando eu estou falando que a unção que você honra é a unção que você recebe, muitas vezes nós estamos como o povo de Cafarnaum falando assim, ei, mas isso daí, o filho do marceneiro, eu jogava bola com ele lá, sai fora. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, isso aqui é muito forte. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra do Senhor é espírito e é vida. Ou seja, ele tinha sobre ele uma unção que capturava a atenção de todos, a ponto de eles falarem, rapaz, existe uma unção sobre esse homem que faz com que eu fique hipnotizado. Se nós pegarmos o que aconteceu com Eliseu ele foi honrando aquela unção e ele não se precipitou. E esse é um grande ponto, Paulinho. Porque quando Paulo, e esse texto que você citou de uma forma tão tremenda, ele vai explicando a respeito, olha, eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda, eu reconheço a minha unção, eu reconheço o meu chamado, e é nessa unção que eu vou caminhar. Eu não quero andar numa unção para lá, nem uma unção para cá. Tanto que a própria palavra de reconhece que ele era apóstolo, profeta e mestre. Não fala que ele era evangelista e não fala que ele era pastor. Mas ele reconhece esses três. Agora, ele vira para Timóteo e fala o quê? Ei, Timóteo, eu estou te colocando como pastor sobre essa igreja. Mas é necessário que por um tempo você flua na unção do evangelista. Olha como essa questão da unção ela é tão séria nas nossas vidas. Josué, nós falamos isso aqui outro momento. Josué, o nome dele era Oséias. Você imagina, Arthur, o teu pastor chegar para você e falar assim, Arthur, a partir de hoje você não chama mais Arthur. Aí você vai vir e falar assim, tá bom, pastor, o que o senhor quer? Olha a submissão, olha o nível de submissão e a honra à unção e a honra à revelação que ele tinha em relação àquele servo. Aí esse teu pastor vira para você e fala assim, Arthur, a partir de hoje você vai se chamar Epafrodito. Se você não tiver discernindo o tempo e o modo da unção que está fluindo sobre a sua vida, você vai falar, esse pastor está ficando louco. Só que Josué, enquanto Oséias, ele reconhece e se submete. E ele vai servindo Moisés na porta do tabernáculo. Na porta do tabernáculo. A honra precedendo. A honra precedendo. Quando Moisés morre, olha o paradoxo que eu estou fazendo aqui, Paulinho. Miriam não honrou a unção que havia sobre Moisés. Agora Josué honrou de tal forma que agora Moisés morre. Deus chama Josué e fala, olha, assim como eu tinha um fluir na vida de Josué, de Moisés, assim vai ser na sua vida. Mas, você tem que se esforçar. Se você pegar Elias vira para Eliseu e fala assim, pede-me e te darei o que quiseres. Ele fala assim, eu quero o dobro da tua unção. O que ele fala? Coisa difícil me pedisse. Sabe? Se você reconhece a unção que você tem e está exposto, você vai receber desse nível de unção e você vai fluir nesse nível de unção. Agora, você tem que discernir se aquela unção ela é própria para o seu chamado. E aí eu volto naquilo que o Paulinho falou com muita sabedoria. Paulo, ele soube discernir. Não queira fazer algo que você não foi chamado para fazer. E aí, Paulinho e Arthur, eu gosto de dar um exemplo, e aí eu já passo aqui a palavra, de um famoso profeta chamado William Marion Branham. Esse homem, Deus o levantou para ser um profeta de nações.
Só que ele se encantou com o dom de mestre, o ofício do mestre. Um dia Deus o advertiu, falando: olha, volte para o chamado que eu te chamei. Vai para aquilo que eu te levantei. E ele foi advertido por inúmeros profetas, por inúmeros homens de Deus, que ele estava tocando numa unção que ele não foi chamado para tocar. Da mesma forma como Miriam. Miriam ficou enferma, Miriam ficou leprosa, porque ela quis tocar numa unção que não competia a ela. Veja porque você que está nos ouvindo, nos assistindo, o Arthur ele falou com muita propriedade. Essa parola é uma parola de denúncia, é uma parola de alarme, para que você não queira se antecipar ou se precipitar naquilo que Deus não te chamou. Deus não te chamou para determinada coisa, não tente tocar nessa unção. Não flua, não tente fluir numa unção. Primeiro que você não vai conseguir, você não vai gerar fruto. E aí, esse homem, Arthur, ele de tanto ser advertido, ele falava: não, eu vou continuar na pregação e no ensino da palavra. E ele tentou fluir. Se eu não me engano, foi com 38 anos. Ele foi ceifado. Aí você vai falar: poxa, mas então Deus foi cruel com ele? Não, não foi Deus. Ele estava em desobediência. Certa vez o irmão Reagan, Deus tinha falado para ele que era tempo dele deixar de lado o tempo de ministrar como mestre e que agora era para ele fluir no dom da profecia. Ele, na hora, ele discerniu isso. E ele falou: ok, quando ele muda essa estação, ele começa a fluir de tal forma que a unção se acopla de tal forma no ministério dele. Então, se você quer ser alguém que flua mesmo, como o Arthur disse aqui, sabe, de você navegar nessa unção, se posicione como Josué, se posicione como Eliseu, honrando a unção. Mas a pergunta, Paulinho, que eu fiz no início não foi respondida, que é a seguinte: você, e aí eu gostaria de ouvir de você, você é líder. Você é líder da sua igreja. Você é pastor-presidente da sua igreja. Convenhamos, você vê que tem pessoas na tua igreja que têm potencial. E você vai colocar qualquer um para fazer, mesmo que você está vendo o potencial. Como você, como líder, opera nisso para que essa pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo entenda: o problema não está em Deus, o problema não está no seu líder. O problema está em você, que o teu coração ainda não está reto diante de Deus, para que Deus te promova e te separe como Paulo e Barnabé foram separados. Will, eu vou falar de um princípio que eu carrego há muito tempo. E aqui eu não quero de maneira nenhuma dizer que o pastor que faz o que eu vou dizer está fazendo algo errado, né? Mas eu já vi acontecer muitas vezes na igreja aquelas listas de inscrição para ministério, né? Ah, vai começar um ano novo aí, então agora nós vamos soltar as listas para você se inscrever no ministério que você quer exercer. Particularmente, eu nunca fiz isso, né? E dificilmente, eu não vou dizer que nunca vou fazer, mas dificilmente eu vou mudar de ideia, porque eu não entendo que a coisa funcione dessa forma, né? Repito, se o teu pastor faz, se a tua pastora faz, e você enxerga isso como bênção, meu irmão, minha irmã, continue, né, vivenciando essa perspectiva e não desclassifica aquilo que eu vou falar agora. Mas eu acho que a perspectiva é a seguinte: o ministério ele flui, o ministério ele não carece de uma lista, o ministério ele carece de predisposição ao serviço. E não uma predisposição qualquer, mas uma predisposição transcendental, sobrenatural, baseada em um dom, né, baseada em um chamado específico. E, de fato, ministérios são reconhecidos. Ministérios são reconhecidos, precisam ser reconhecidos, né? Eu carrego isso como premissa nas igrejas pelas quais eu passo, na igreja que eu pastoreio de uma maneira bastante específica, e falo isso com o meu povo. Eu digo: olha, se já houve lista aqui em outro tempo, eu pastorei uma igreja que no ano que vem vai fazer, daqui 2 anos, aliás, vai fazer 100 anos. É uma igreja centenária, a igreja que eu pastoreio.
E eu digo para essa igreja, se em algum outro momento a maneira de alguém ascender a uma condição ministerial foi outra, nesse momento a direção, o vento que o Senhor sopra sobre nós pressupõe o chamado, pressupõe o derramar do Espírito Santo. E, particularmente, eu prefiro não ter determinadas áreas funcionando na igreja do que ter áreas funcionando a partir de pessoas que vão, repito lá a fala do Arthur no começo do primeiro bloco, de pessoas que vão fazer com zelo aquilo que não foram chamadas para fazer. Maravilha! Vamos então chegar ao final desse segundo bloco aqui, e aí nós vamos deixar o bloco final para um tempo especial de testemunhos, tanto do Will como o meu, a respeito do nosso chamado e de como nós reconhecemos a unção que Deus nos derramou. Então, se você ficou aí curioso desse lado, volta no sábado, a gente vai estar aqui esperando você com mais uma parte dessa super parola 82, a terceira dentro do tema unção. Esperamos você. Até lá. Até mais, meninos.